Olá a todos, estamos no programa Filosofia Sem Fronteiras, um programa da Universidade Federal de Pelotas, promovido pelo Departamento de Filosofia. Quem vos fala é o professor Carlos Miralha. Hoje, nosso tema de discussão é a censura na web, quais são os limites da liberdade nos meios digitais. Para esse programa, nós temos como convidados a professora Júlia Schieri Moura e o professor Evandro Barbosa. Eu vou deixar que eles se apresentem com sua formação e interesses particulares a partir da pergunta que eu vou estabelecer agora. Todos nós sabemos assim da importância da internet e a capacidade que ela teve de ampliar assim a divulgação de conhecimento, mas em contrapartida também nós observamos que esse espaço assim também parece permitir muitos abusos. Então, colocado de forma bastante rápida, o que nós queremos colocar como uma discussão, estabelecer um panorama ético e moral para esse cenário, justamente tentar estabelecer quais são os limites da liberdade dentro desse ambiente. O que é permitido, o que é aceitável dentro desses meios digitais. A censura, ela é cabível dentro da internet, ou a liberdade, ela é uma rainha que não deve ser tolhida em nenhum aspecto? A colocação ela se dá porque a gente vê, nós vivenciamos um cenário político em que determinados acontecimentos parece que foram promovidos justamente por, entre aspas, esse excesso de liberdade. Então, nossos convidados estão aqui para participar e nos trazer assim suas colocações a respeito do que eles pensam desses limites. Então eu passo a palavra à professora Júlia e ao professor Evandro a respeito desse tema. Olá, boa noite, William, Evandro, Rafael, Miralha, né? Meu nome é Júlia, sou professora de filosofia política, de ética. Eu tenho meu interesse, gosto de falar que eu sempre acabo falando de justiça social, de desigualdade, e, enfim, e dos efeitos dessas desigualdades, né, na nossa capacidade política, na eficácia das instituições, da democracia. E a liberdade de expressão é um dos temas que acaba com essa dimensão da justiça social, né? Mas como o convite do Miralha foi bem específico, né? Ele está interessado, assim, eu acho que a preocupação dele é uma preocupação bastante atual, que hoje da resposta de hoje, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente sabe que isso não quer dizer que a gente não tem que regulamentar esse espaço e tentar fazer isso, né? De forma que realmente consiga dar conta dessa necessidade de transparência de informação, de igualdade de oportunidade na participação, de o que é colocado ali, nas pessoas principalmente saberem, terem acesso às informações, né? As suas vidas e questões políticas que podem impactar a sua vida, mas eu não vejo, assim, eu acho que é bastante difícil a gente pensar hoje simplesmente a questão da internet separada, né, da sociedade que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar esses espaços, e a gente tem que pensar de que forma que a gente pode limitar esses espaços, mas muito mais refletir sobre pode ter ferramentas, por exemplo, de avaliar o tipo de informação que está chegando, se são informações válidas, se não são informações verdadeiras, né? A questão da fake news toda. Hoje, o Miralha até colocou anteriormente, né, aqui no Brasil a gente teve um marco do Facebook estar se posicionando de forma a dar transparência, né,
Por isso que ele acabou ali demonstrando que tanto, né, a família Bolsonaro, alguns filhos ali do Bolsonaro, se eu não me engano, mas como o próprio PSL está sendo divulgado, né, as conexões, assim, as informações que eles colocaram nessa rede, e isso no Facebook, por exemplo, é algo para a gente pensar, porque nos Estados Unidos, o Evandro vai estar aí, vai poder também, talvez, dar esse grande debate, né? Qual que é o papel das redes na regulamentação da informação? E nisso a gente tem as duas principais redes, o Twitter e o Facebook, se colocando em uma posição diferente. Enquanto o Twitter está ali colocando que os fatos têm que ser verificados, né? Os fatos que o Trump coloca, o Twitter coloca esse fato tem que ser verificado. O Facebook, ele assumiu, nos Estados Unidos, pelo menos, um posicionamento de se colocar como ideia de free speech, né, acima de tudo. E aí, o que é interessante é que saiu do próprio Facebook, dos funcionários do Facebook, uma frase que está famosa agora, que é a diferença do free speech e do paid speech, que é o que é a liberdade de expressão e aquilo que está sendo pago, né? E eu achei bastante o fato do Facebook aqui no Brasil estar se posicionando de forma diferente, já coloca como que nos Estados Unidos e no Brasil essas discussões são colocadas num contexto normativo bastante diferente, porque se nos Estados Unidos você tem essa ideia da liberdade de expressão tendo um contorno, eu acho que praticamente basilar, assim, incontornável, no Brasil a gente tem as vedações constitucionais, né, para regulamentar esse discurso do ódio e apologia ao crime. Então tem bastante elementos para a gente conversar sobre esse tema, mas eu acho que uma resposta assim, sim ou não, para será que isso deveria ser censurado hoje? Inicialmente, o meu posicionamento é que não, principalmente porque a gente hoje também saiu, hoje ou ontem, saiu o Letter on Justice and Open Debate, que é uma carta que vários intelectuais e escritores, né, também estão lançando, que estão sinalizando para o problema dessa nossa sociedade que está muito intolerante, né, com relação à fala, mesmo quando essa fala é contrária, né, ao que se pensa. Então, eu não sei se o caminho da censura é um bom caminho, né, para o debate, né. Eu tenho uma leitura que, claro, que a gente tem que proteger, né, tomar um cuidado muito grande, ter esse limite, né, do discurso de ódio e da apologia ao crime, mas também, ao mesmo tempo, tem que tentar manter uma transparência, né, na esfera pública para a gente conseguir dialogar, afinal, conjuntamente. Senão, me parece ser mais um empecilho para o diálogo político, que eu acho que é um dos maiores desafios do nosso tempo, tá? Então, são considerações iniciais, passo para o Evandro. Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, seja o horário que vocês estiverem nos ouvindo. Meu nome é Evandro Barbosa, sou colega do Miralha na Universidade Federal de Pelotas, tive a oportunidade de trabalhar com a Júlia também, não é? Na UFPEL, agradeço o convite, conheço o William, o Rafa e a Natália também, então assim, me sinto muito em casa para discutir esse tema. Eu começo sobre esse tema da fake news fazendo até uma referência, não é? Como o Miralha falou, eu me encontro fazendo meu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, e muitas das informações que eu e a minha esposa Thaís, que também está aqui, nós temos recebidos, vêm basicamente de mídias virtuais, não é? Leia-se Facebook basicamente, Instagram e algumas outras notícias. Mas o que é fato, não é? Me parece que as fake news têm um poder muito grande, exatamente dado o poder, digamos assim, avassalador de contato que a internet nos proporciona. E com isso, eu digo isso, na verdade, porque ela consegue chegar, desculpe a brincadeira, não é, até Faxinalzinho, que é no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde meus pais
moram, mando um abraço para ele, Dona Inês, São Paulo, e as fake news conseguem chegar até uma cidade de 2.500 habitantes, quer dizer, tamanho é o poder que ela tem de divulgação, digamos assim, de espalhamento, não é? A minha primeira observação, eu acho, em relação à pergunta que tu levanta, Miralha, e que eu acho que a Júlia bem enfatiza, que é uma questão problemática, é tentar distinguir, eu acho, como um papel de filósofo, talvez, um pouco a ideia de fake news em relação à noção de opinião. Porque eu acho que esse é um elemento basilar, assim, não é? Porque, nesse sentido, quando você olha a ideia de fake news, e até curiosamente a origem do termo vem não de fake news, mas de false news, ou notícias falsas, depois passa para essa noção de fake, não é? O que acontece? Se você parar para observar, uma notícia, uma fake news, ela é, antes de tudo, um problema, digamos assim, de um ponto de vista filosófico epistemológico, porque ela lida em grande medida com uma questão de verdade e falsidade. E junto com isso, não é? A ideia de fake news ela vem atrelada a uma ideia entre você promover uma informação que é intencionalmente promover uma informação que é falsa com o intuito de ludibriar as pessoas, não é? Ela vem diretamente associada ao espaço que a internet proporciona para isso e como que ela consegue chegar, como eu brinquei, até Faxinalzinho no Rio Grande do Sul. O que acontece, quando você olha desse ponto de vista, a fake news ela é tomada em termos de verdade ou mentira. Pense um exemplo da ideia de terra plana, não é? Você tem, de um ponto de vista epistemológico, vai dizer, olha, isso é falso. E você usa como um argumento, depois eu quero explorar um pouco mais isso, uma noção de ciência, um consenso científico que vai dizer que não. A Terra é redonda mesmo, como a gente costuma ver. O que acontece com essa ideia de fake news? Essa ideia de fake news, eu acho que esse é um pouco, infelizmente, o papel daqueles que gostam de promover a ideia de fake news, ou usam dela em benefício próprio, fazem uso dela em seu benefício, que é confundir isso com a noção de opinião. Porque quando você emite uma opinião, embora a opinião não seja propriamente conhecimento e pode ser eventualmente falsa, não é? Ela não possui como pano de fundo essa intenção de ludibriar ou promover algum tipo de erro em quem vai receber esse tipo de informação. Então isso, para mim, já cria um certo, não é um paradoxo, mas cria uma certa distinção para evitar esse povo que tem uma mania de achar que tudo é fake news, o que tudo é opinião nesse cenário, não é? E eu acho que a fake news, por conta disso, por ela carregar essa intenção, vamos dizer assim, malévola, de pano de fundo, não é? Que é ludibriar e omitir informações do tipo terra plana, vacinas não funcionam. Junto com isso, ou por trás disso, não é? Ela tem um propósito muito claro, que é tentar vender uma ideia que, na verdade, não é verdadeira, mas que, de alguma forma, vai promover uma pessoa ou grupo. Então, nesse sentido, quando você fala em fake news, inicialmente, eu acho que a fake news está associada a essa ideia de uma mentira em relação à verdade, de um ponto de vista epistemológico. Então, pense no exemplo da Terra plana. Agora, a emissão de opinião, ela entra no campo da política como um espaço, como uma possibilidade democrática de eu emitir aquilo, de liberdade de consciência, para que eu possa emitir uma opinião sobre determinado conteúdo. Então, veja, eu dizer, por exemplo, que sou contrário a cotas, por exemplo, que é um tema extremamente polêmico, o aborto, isso entra no espaço de uma liberdade de opinião que eu posso me manifestar em relação a isso. Não é? E eu não estou promovendo nenhum tipo de notícia falsa, se nós quisermos colocar assim. Por outro lado, fake news não. Fake news, ela usa esse argumento de ser uma espécie de opinião e se vale da ideia de liberdade de expressão que eu acho que todas as democracias, todos os espaços devem promover, para dizer que elas têm um lugar de fala ali. Então, quando as pessoas que usam fake news dizem isso, elas querem, vamos dizer assim, borrar essa distinção entre o que é a possibilidade da liberdade de expressão e emissão de opinião, em detrimento à emissão de uma informação que é nitidamente falsa e que tem o intuito de distorcer, digamos assim, a ideia. E se você pegar, como a própria Júlia comentou em relação aos Estados Unidos,
O Trump, por exemplo, fez muito disso, não é? Na campanha de 2016, um péssimo pontapé, não é? Mas para o uso desse tipo de estratégia, digamos assim, para poder manipular as pessoas. Então, acho que eu começo com essa distinção, assim, que fake news tem uma distinção em relação a isso, e por isso a ideia de censura caberia muito mais a uma ideia de liberdade de expressão, embora eu concorde com a Júlia que deva ser respeitado limites, não é? Agora, em relação a fake news, não. Eu acho que as ferramentas de controle sobre ela devem ser muito mais rígidas, exatamente por essa distinção que eu apresentei. Olá, Evandro. Olá, Júlia. Eu queria colocar um elemento que eu acho muito importante também, a questão na dimensão de confiança das fake news, né? Elas são reproduzidas num ambiente muito familiar de amigos, onde às vezes a gente recebe de um melhor amigo, de um pai, de uma mãe, e eles têm explorado muito essa dimensão, né? Essa dimensão relacional de confiança, né? Isso traz um atestado de, olha, eu recebi isso de alguém de extrema confiança familiar. Em tese, isso poderia ser, como isso poderia ser uma fake news, né? Como é que vocês enxergam essa relação que também poderia levar a um certo poder das fake news no mundo moderno hoje? Eu, assim, inicialmente, eu tenho interessante essa questão do William, né, que é justamente fala de novo dessa esfera que eu acho que a gente tem que resgatar, que é onde que está, né, onde estão as informações de confiança com relação ao determinado tema, né? Então, eu até, quando a gente trabalha, né, sabe que eu ministro também aulas de filosofia da ciência, enfim, quando eu gosto muito de algo que eles dizem assim, olha, porque né, a ciência já está lidando com fake news há muito tempo, né, que é a pseudociência. Então, como é que você ensina o aluno, né, a diferenciar a pseudociência da ciência? Ele vai ter que ir, né, vai ter que verificar as fontes, vai ter que entender quem é a pessoa especializada para falar daquele tema. E eu agora, a minha, então, reflexão a partir da sua pergunta, William, é que eu acho que essa degradação que foi colocada, né, nos últimos tempos com relação à esfera pública, com relação ao espaço de diálogo, né, das pessoas até se colocarem nesse local de cidadania, de entender que determinados temas podem até sim devem ser dialogados em casa, mas também tem que fazer aquela transição, né, para um tema que consegue passar de uma mera opinião pessoal para algo que você vai conseguir justificar frente ao outro, né? Então, eu acho que teve uma inversão e uma falta de compreensão, né, de cidadania. Enfim, a gente está vivendo uma crise grande com relação a isso, né, de um hiperindividualismo que as pessoas simplesmente não conseguem mais entender o que é você pensar a coisa pública, o que é você pensar democraticamente. Qualquer pessoa, assim, qualquer professor certamente se reconhece naquele momento em aula que ele tem que explicar, resgatar no aluno isso, olha, mas você está tomando uma decisão a partir que é interessante para você, ou você está pensando uma decisão quando você vai votar, né? O que você está pensando? Então, eu acho que esse espaço da, privado, assim, né, de ter tornado, então, essa contaminação a partir da esfera privada, é justamente aquilo que eu acho que está muito relacionado a isso, essa falta de confiança que as pessoas têm, né? Que foi colocado, que a gente está em crise, né? Hoje em dia, a gente está numa crise enorme, né? Desse espaço público, das pessoas se sentirem também representadas, participando, e aí restabelecem, então, como os espaços de legitimidade de informação, um núcleo que não necessariamente é o melhor núcleo para validar aquelas informações. Eu até gosto de também brincar, né, que vai fazer parte da maturidade, do nascimento do cidadão, faz parte dele fazer uma reflexão crítica com relação à sua casa, né,
a sua tradição, a sua cultura, a sua religião, tudo isso, você chega um momento da sua vida que você olha e fala, ah, tá, fez parte da minha vida, mas né, minha autonomia, eu como cidadã posso rever, né, esses valores e continuar amando essas pessoas, mas então eu acho que está relacionado com essa falta de confiança, com essa de que as pessoas têm. Eu gosto muito de resgatar, né, uma ideia do Rawls, que eu sou uma Rawlsiana, eu gosto de Rawlsiana, assim, né, a filiação teórica acaba sendo a obra, o John Rawls é uma das obras que mais me inspira, né, a pensar até hoje, e ele vai falar muito que a filosofia política, ela deveria se servir, uma das serventias da filosofia política é se reconciliar, fazer com que as pessoas se reconciliem com estar no mundo, mas o mundo, as instituições do mundo, né? Então, essa tarefa de reconciliação é justamente a gente conseguir não só se identificar mais naquele lugar mais fácil para alguns, eu sei que extremamente difícil para outros, né, que às vezes, pelas suas identidades, tem que rechaçar a família ou as suas tradições, né, logo no início da vida, mas também a gente tem que se reconciliar com essa casa que é a nossa, né, que é a casa da nossa cidade, do nosso mundo, né. Então, é isso que eu tenho a pensar, assim, a partir da sua pergunta, eu acho que tendo a pensar dessa forma. Bom, eu acho que é uma pergunta realmente extremamente pertinente, assim, porque eu acho que ela toca, além da ideia sobre qual é o propósito da fake news, não é? Que obviamente ela é emitida com um propósito, ou seja, ela tem uma espécie de alvo. Eu acho que um dos problemas que acontece de um ponto de vista bem prático, assim, quando essas pessoas recebem essas informações, nós recebemos, na verdade, não é? A gente está, em geral, se nós percebermos isso, a gente absorve essas informações dentro de uma certa bolha, não é? Um certo grupo. E eu digo isso porque todos nós, em geral, temos os nossos grupos de família e outros grupos, e a gente recebe uma série de informações. E assim, para botar o rótulo de fake news ou não, é sempre um tanto quanto problemático, porque a gente em grande medida, pautado por Joshua Green já coloca isso, por uma ideia de pensamento tribal. Nós somos tribais, não é? E se existe essa noção tribal de uma espécie de cuidado uns com os outros, ao mesmo tempo essa noção tribal, ela faz com que a gente também delegue uma certa autoridade a pessoas do grupo. Ou seja, aquilo que vem do próprio grupo tende a ser tomado como algo bom, como algo que vai promover algum tipo de benefício para as pessoas que pertencem a esse grupo. Então, quando você recebe esse tipo de informação, não é? Dentro do seu próprio grupo, há uma certa pressuposição de uma autoridade de que a pessoa que está emitindo esse tipo de informação, no caso uma fake news, está divulgando ela, que ele possui, de certa forma, um propósito de promover algum tipo de bem, ou seja, te informar, te alertar em relação a determinadas coisas, etc. E você pressupõe uma certa autoridade dessa pessoa. E uma das coisas mais curiosas que acontecem com isso, não é? Que isso, de um ponto de vista psicológico, é que quando nós somos confrontados com verdades que saem do nosso círculo desse pensamento tribal, quando nós somos confrontados com isso, há uma grande tendência da gente eliminar a ideia nova, mesmo que verdadeira, em detrimento da manutenção daquilo que o grupo acredita. Então eu acho que muito dessas ideias, elas encontram respaldo nessa ideia de autoridade que a gente encontra dentro dos próprios grupos, não é? E aí, para fazer o passo seguinte, como a Júlia mesmo coloca, eu acho que é extremamente delicado você sair dessa zona de conforto em que as informações que chegam para você são, em princípio, verdadeiras, não é? Para fazer uma análise crítica sobre elas, há um longo processo e que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não estão dispostas a fazer ou preparadas para fazer. E aí isso gera um efeito inevitável, não é? Que é uma fake news consegue se alastrar porque ela tem um poder de persuasão grande, porque ela choca,
E ao mesmo tempo que as pessoas tomam isso, especialmente pelos meios virtuais, e eu digo aqui o WhatsApp talvez seja uma ferramenta poderosa, tanto para o bem quanto para o mal em relação a isso, essas informações são tomadas e passadas adiante com uma velocidade absurda. Então, qual é o resultado de tudo isso? Uma pequena ideia que foi implantada lá no início, às 8 da manhã, às 11 da manhã já vira aqueles top trending do Twitter ou outras coisas assim. Quer dizer, ela passa a ganhar uma espécie de respaldo da comunidade que ela não tinha há 4 horas atrás. E quando ela ganha esse respaldo de efeito de manada, bom, aí para a gente entrar nessa, não é? Nós, nossos pais, pessoas que não têm muito acesso à informação, para elas comprarem essa ideia como verdadeira é muito fácil. Então eu acho que esse realmente é um dos perigos, assim, a gente tentar alertar as pessoas em relação a isso, mas eu acho, dada a dificuldade de se fazer isso, talvez ferramentas que controlem essa noção de fake news, não as opiniões, que fique muito claro, para evitar um tipo de censura rigorosa, digamos assim, em relação a isso, mas eu acho que ela, pelo menos do ponto de vista do modo como eu percebo, ela parece ser mais eficiente, não é? Não lidar com a consequência, mas tentar atacar com a causa, embora, obviamente, isso seja mais espaço para debate também. Eu acho que é isso. Ao mesmo tempo, Evandro, eu acho que se a gente for olhar, né, do jeito que a fake news, a gente tem uma clareza, eu acho, né, que concorda, e muitas pessoas, eu acho que estão pensando sobre isso, concordam no poder nefasto, né, na fake news, na própria degradação, né, da capacidade de decisão conjunta com base em informações, né, verdadeiras, enfim, em fatos, né? Ao mesmo tempo, se a gente for olhar, então isso é um outro ponto interessante que a gente pode falar, assim, que tem que ser, sim, regulamentado, mas parece que até a regulamentação, a normatização do fake news é um obstáculo, né? É difícil, porque é difícil você, eu até trouxe aqui no Brasil, né, que a gente está tá sendo votada, né, um dos temas aí principais das notícias hoje, aí, a gente está votando o PL da fake news, e aí tá, assim, as pessoas, tá sendo muito criticado o jeito que essa lei foi redigida, justamente porque, primeiro, ela se situa, ela vai dizer que ela é uma lei que visa combater a desinformação, né? Isso é um elemento interessante, justamente porque também a gente tenta trazer para o português, assim, né? Então, eles estão chamando de desinformação. Definir desinformação, eles definem desinformação como conteúdo, em parte ou em todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com o potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou da paródia. Então, só esse parágrafo de definição do que seria essa desinformação está sendo, assim, imensamente criticado ou pensado, né? Justamente porque, às vezes, para atacar um problema, que é o problema real, que você colocou bem, da fake news, entrar numa possibilidade, né, da definição, né, da dificuldade em definir, a gente vai entrar, abre-se então mais uma porta para se reduzir futuramente direitos individuais. Então, essa confusão que você colocou entre a opinião e a mentira, né, que você colocou de forma muito clara, o nosso legislador não conseguiu, né, no momento que ele colocou isso. Então, ficou tudo muito misturado e a gente fica com medo, né, de no futuro, será que essa lei não vai servir mais para talvez atacar, então, opiniões, ainda mais numa sociedade que está com contornos cada vez mais autoritários, do que efetivamente a fake news? Eu tendo a concordar imensamente, assim, e compartilho dessa sua angústia em relação a isso. Eu acho que realmente é um problema, assim, porque eu fiquei pensando agora nesse tema da censura que você traz, e é extremamente curioso, não é?
porque, por um lado, pelo menos do modo como eu vejo, nós não deveríamos tolerar de forma alguma fake news. Tolerar no sentido de que elas não deveriam ser permitidas, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de intolerância em relação às fake news, ela é muito fácil de você confundir isso com uma espécie de autoritarismo, que eu concordo inteiramente contigo, que a gente parece marchar, não é, para essa visão mais autoritária e intolerante de determinadas questões, e migrar isso para o terreno da opinião, da liberdade de expressão. E isso me parece muito claro quando a gente vê, por exemplo, pessoas que entram, porque esses debates sobre terra plana, eles são uns debates, assim, eu diria tragicômicos, não é? Porque você não deveria ter pessoas acreditando nisso, mas o efeito, por exemplo, que tem outros tipos de fake news do tipo sobre as vacinas, por exemplo, elas são muito mais fortes. Só que quando você encontra junto com isso uma carga, e eu reforço aqui, de autoridade ou de legitimidade que vem muitas vezes por parte dos próprios governantes ou do próprio presidente, não é? Você se sente autorizado, você se sente uma espécie de autorização para emissão de opiniões que são que de forma alguma deveriam ser toleradas e que são opiniões que vão desde a linha de racismo que nem de longe é velado, é um racismo muito claro, pensamentos sexistas, homofóbicos. Então, eu concordo contigo que essa falta de clareza pode trazer esse tipo de confusão. Mas eu reforço que algumas pessoas, pelo menos, fazem questão de borrar essa distinção, não é? E é curioso porque uma das últimas, não é fake news, mas uma das últimas acontecimentos de hoje, não é? Foi essa questão do presidente Jair Bolsonaro ter ser identificado com sintomas do Covid, ter Covid, e que algumas pessoas, desejaram a morte dele em vários lugares, não é? O que acontece é que alguém assinou um artigo, se não estou enganado, na Folha, dizendo que, de um ponto de vista totalmente utilitarista e consequencialista, desejava a morte do presidente porque isso seria melhor para o povo, não é? Era um pensamento totalmente consequencialista, um utilitarismo bem rasteiro, mas a ideia é, se morrer uma pessoa, mas dado o dano que ele está causando socialmente, seria melhor do que deixar ele como presidente e acabar matando mais gente. Esse era o cálculo, mais ou menos, que esse o autor desse artigo tomava, não é? O que acontece é que o ministro da Justiça, não é, o André Mendonça, se não estou enganado, ele usou a Lei de Segurança Nacional para tentar criticar esse artigo, e não só, não é? Ele tentou enquadrar esse artigo dentro dessa lei. E aí uma coisa curiosa que aparece é porque ele está tentando dizer, de alguma forma, que a emissão de uma opinião, embora de forma alguma moralmente nós deveríamos concordar que desejar a morte de outras pessoas é aceitável, não é? Isso passa muito longe do terreno de você, por exemplo, promover não apenas fake news, mas determinados atos, não é? Em prol de fechamento do STF e outras coisas assim. O que acontece quando as pessoas fazem isso é que parece que elas criam uma fake news dentro da própria fake news. Elas fazem questão de endossar esse tipo de visão para tentar dizer, olha, por que determinadas pessoas podem desejar a morte do presidente, embora totalmente moralmente condenável, mas outras pessoas não podem querer o AI-5, não podem exigir o fechamento do STF. Quer dizer, a diferença muito clara aqui é que há toda uma sistemática por trás de pessoas que desejam o fechamento do STF, há um financiamento por trás disso, em detrimento à expressão de opinião de determinadas pessoas, mesmo que equivocadas, não é? Pelo menos eu acho que isso é errado. Então, eu acho que essa quando as pessoas fazem questão de obliterar essa distinção, a ideia de fake news, eu acho que para mim, pelo menos, fica muito claro. Ela é um problema, passa a ser, habermasianamente falando, talvez um problema sistêmico, não é? Parece ser um problema do sistema e o sistema político brasileiro.
o mundial talvez não está sabendo lidar muito bem com isso. Deixa eu fazer uma observação assim, ou então uma colocação, no formato de uma pergunta. Não sei se isso ficou claro para mim, mas a ideia que eu consegui extrair das colocações que vocês fizeram é que censura não, mas, digamos, se responsabilizar pelo aquilo que é colocado, então, na internet. É mais ou menos nesse sentido. É melhor, digamos, nenhuma censura prévia deve ser permitida, e pelo menos acho que essa ideia me parece que ficou um pouco mais clara, colocada pela Júlia. Não termos uma censura prévia, mas, digamos, se responsabilizar pelo aquilo que a gente coloca. Mais ou menos isso? A esfera dessa responsabilização, eu acho que que a gente tem que pensar também, né? Apesar da coluna na Folha, né, que causou aí o debate do dia também, se ele deveria ter feito ou não. Enfim, por mais que a gente critique, é uma coluna que está assinada por uma pessoa que a voz dele, enfim, né? Ele ainda está protegido ali pela liberdade de expressão, é um jornalista, é a opinião dele, até dentro do jornal, né? É bem diferente, por exemplo, de, enfim, uma pessoa, né, que tem mais poder, como os nossos governantes, né, colocarem, então, opiniões que, inclusive, vão poder influenciar leis, enfim, que tragam menos liberdade, enfim. Então, eu acho que tem essa questão, mas eu acho que a gente tem que ter uma leitura, não tem que ter, mas é importante, assim, eu estava na Flip o ano passado, que é a festa literária lá de Paraty, e eu estava vendo o Ney Matogrosso, fui numa fala dele, e ele estava, por que eu estou querendo dizer isso? No Brasil a gente teve censura prévia, teve o censor, ele existia antes, né, da Constituição de 88, era uma figura que existia institucionalmente. E o Ney, ele falou assim, olha, eu tinha mais liberdade e um ambiente de mais tolerância naquela época do que hoje. Imagina, um artista, ele falou assim, eu me sentia até mais à vontade, mais livre do que hoje. Isso há um ano atrás ele já colocava, então, essa censura, então, mas é uma censura da nossa sociedade que, junto com essa intolerância, ela vem com uma violência muito grande. Então, voltando, né, totalmente diferente, a gente vê o governo do nosso atual presidente, além dele ser um governo que vai efetivamente uma fala de discursos, vai articular discursos de ódio, juntamente com isso vai apoiar pautas de armamento da população, né, e vem também com falas que vão reforçar a ideia, então, de que cabe ao cidadão de bem defender, então, a pátria, ou seja, o bolsonarismo, não sei exatamente o que ele imagina que o cidadão de bem vai poder defender. Então, é isso, acho que a gente tem que pensar, assim, as medidas, né, tem as diferenças, né, o espaço que está sendo ali colocado, e como o Evandro falou, por mais crítico, assim, por mais que você discorde, ele colocou ali uma ética consequencialista, ainda que talvez, eu li o artigo, sinceramente não achei um bom artigo, né, acho que não deve ter agradado aos consequencialistas sérios, né, mas por outro lado, foi um artigo, veja bem, ele manipulou o quê? Violência? Não sei, porque o que eu percebi nas redes, então, que eu frequento, é que as pessoas tem muita gente que fala, não, olha só, discordei. Então, acabou que foi um artigo que ele incentivou até um debate maior, inclusive um debate crítico àquela próprio posicionamento. Então, você vê uma grande parcela de pessoas que são críticas ao Bolsonaro. Eu vou até colocar, então, o Haddad, né, aí eu não sei se é fake ou não, porque foi familiarmente que foi me passado isso, mas se foi essa a postura do Haddad, achei que
ele colocou com relação à né, ao Covid do Bolsonaro, ele colocou aqui, espero que ele, assim como todas as pessoas que estão sofrendo disso, que tenham valor. Então, enfim, por aí que eu tenho pensado essa questão. Bom, eu acho assim que um ponto para mim, eu acho que eu gostaria de reforçar, não é? Vai um pouco nessa ideia que eu tinha falado antes acho sobre o modo sistemático como as fake news se manifestam ou são geradas, não é? Esse exemplo, e eu concordo com a Júlia, eu acho que não é um bom artigo, mas a emissão de uma opinião e a criação de uma fake news, eu insisto nessa distinção, e eu trouxe aqui um exemplo, não é? Que era o exemplo das indústrias de cigarro dos anos 50, não é? Quando começaram as primeiras informações, ou na verdade informações não, minto, não é? Pesquisas, ou seja, todo um respaldo científico, associando o fato de que cigarro causava câncer. Então você tinha o quê? Uma série de evidências, constatações que chegavam à verdade. Cigarro pode ou aumenta a probabilidade de câncer. Uma coisa que foi muito feita em relação a isso, quer dizer, existia um certo consenso na comunidade científica em relação a isso. O que acontece, o que é levantado como uma espécie de contra-argumento em relação a isso, eles passaram não a questionar as evidências, perdão, eles não questionavam esse fato, mas eles começaram a questionar, por exemplo, as evidências. Eles dizem assim, olha, faltam muitas evidências sobre isso. Então, qual é uma sensação que uma das estratégias que eles utilizavam? Eles tentavam dizer que, da mesma forma que os cientistas que faziam pesquisas sérias tinham o direito de expressar a sua opinião sobre isso, embora eles fossem cientistas, não é? Outras pessoas também tinham o mesmo direito de expressar opinião sobre isso. Só que assim, é isso que eu chamo a atenção em relação à ideia de fake news. A fake news não está atrelada diretamente à ideia de uma opinião, do tipo, que eu considero totalmente equivocada, do tipo deseja a morte de determinada pessoa, etc, etc. A expressão dessa opinião não está atrelada muito, ou não está atrelada a uma dimensão da fake news como eram, por exemplo, só para ter uma ideia, a indústria do tabaco investiu de forma maciça em divulgação, em empresas de publicidade para tentar associar o cigarro a outras questões, como estilo, uma noção de liberdade, etc. Então, o que eles fazem é, de certa forma, maquiar uma informação verdadeira em prol de um benefício próprio. Outro exemplo, Fred Singer, que foi que trabalhou muito com essas discussões, um cientista que entrava nessas disputas, não é? Costumava associar, por exemplo, a ideia de que quem defendia o buraco na camada de ozônio era comunista. Então, é esse tipo de informação que mina a ideia. Quer dizer, você tem um problema na camada de ozônio que realmente ela é verdadeira, não é? Então, nós temos que parar com a poluição, emissão de CO2, etc. Mas aí você faz algum tipo de associação. Diz assim, olha, essas pessoas são comunistas. Quando você dá essa rotulagem, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, você faz, de alguma forma, você tenta tirar o peso de verdade daquilo que está sendo defendido. Então, e você vê que esse tipo de estratégia, ele é muito antigo, mas ele é usado ainda hoje. Então, quando você defende determinadas posições, não é? Por exemplo, você pode ser favorável à justiça social através da ideia de Bolsa Família. Não há nada de escandaloso em ter uma posição como essa. Pelo contrário, é uma posição muito sólida para você defender. A primeira coisa que as pessoas vão te chamar é de comunista. Não é? A segunda coisa é dizer que comunista não trabalha. A terceira coisa é dizer que comunista, não sei, não presta. Então, veja, a fake news, ela cria esse tipo de embrulho, não é? Você pega uma informação que é verdadeira, mas você embrulha ela, enfeita ela com tantas coisas que você consegue deturpar. Então, seja deturpando a pessoa que faz a pesquisa, seja deturpando a própria informação, ou seja dizendo que não há informações suficientes para isso. Então, eu acho que essa é uma coisa que
tem me assustado bastante quando eu vejo isso, não é? E eu até faço referência aqui ao livro The Knowledge of Illusion, Sloman. É uma ideia muito clara, assim, de que misturar ciência e política, fazer esse tipo de malabarismo científico e político, não é? É, de certa forma, uma tentativa de manipular a informação. Por isso que eu disse, a fake news é algo muito mais sistemático que a expressão de uma opinião de uma pessoa. E normalmente está associada à omissão de uma verdade ou maquiamento de uma verdade, junto com uma espécie de interesse de fundo que normalmente é o interesse da pessoa que está defendendo esse tipo de visão. Então, toda vez que eu vejo esses rótulos de comunista para cá, comunista para lá, eu tenho a nítida sensação de que você quer desmerecer o argumento da pessoa, não atacando o próprio argumento, mas fazendo algum tipo de relação de escárnio ou de alguma coisa do tipo para isso. Deixa eu fazer uma colocação para vocês, assim, que eu fiquei bastante motivado pela essa discussão dialética que vocês promoveram agora para nós aqui, ouvintes, e para os ouvintes também. Eu estava pensando o seguinte, eu me lembrei de um pequeno texto muito divertido do Woody Allen, que ele conta uma história fictícia do Marquês de Sanduíche, o cara que inventou o sanduíche, no qual ele diz que ele teve grandes amizades com Rousseau, com Hume, mas especialmente com o Goethe, que ele foi muito amigo do Goethe. Eles eram super, super amigos, até eles discutirem o conceito de ao ponto. A carne fica ao ponto. E aí, depois disso, eles romperam definitivamente. Significa que justamente aquele limite, aquela fronteira assim que é difícil ficar estabelecida. Por isso eu quero colocar isso assim, fazer uma provocação para vocês, para saber onde é que ficou o ponto de vocês com a questão da liberdade dentro da internet. Eu, por exemplo, eu acho que não está ao ponto a gente permitir que pessoas façam discursos nazistas ou façam militância nazista dentro da internet. Eu sei que isso que a censura é uma palavra assim, ela é antipática, ela não é agradável, mas eu acho que para algumas coisas, de fato, uma censura prévia talvez seja realmente necessária. Por exemplo, isso, né, de que a gente divulgue qualquer tipo de mensagem racista ou nazista ou que incentive o dano ao alheio, né? Vocês acham que tem esse limite ou não tem? O que nada deve ser prévio? Mirada, eu vou colocar uma outra questão que eu pensei aqui também para a Júlia e para o Evandro, que é a questão, talvez, assim, às vezes a gente deveria ter, no sentido que a Júlia já comentou muito, talvez alguns princípios, no que o Evandro também colocou, mas na questão epistemológica. A internet que as notícias falsas, fake news, elas existem desde a antiguidade, né? Então, desde lá do Império Romano, muito antes, já antes da Revolução Francesa. Então, na história, a gente vai ver vários movimentos com notícias falsas para derrubar desestruturar um poder, seja em benefício de alguma coisa. Só que atualmente isso tem ganhado muito poder, né? Nós temos vários políticos no mundo inteiro sendo eleitos, representando instituições, estruturas sociais, com plataformas praticamente de fake news, né? E eu acho que a questão da censura prévia é um risco. Talvez a gente tenha que buscar outros mecanismos de autoria, né? Uma fake news hoje não tem como artigo científico na comunidade científica, onde tem a pseudociência, ao autor do artigo que está escrevendo, outro autor pode demonstrar, provar, olha, o seu pensamento é equivocado, pode ser feito dessa maneira. Então, eu queria colocar nessa dimensão também, assim, para os nossos convidados.
Eu né, a gente está num momento que eu acho que a gente está tentando entender, ou eu, pelo menos, estou tentando entender esse cenário, né, essa guinada de cenário que nós tivemos, né, e eu vou, então, com relação, né, o Miralha, ele fica meio, né, até em conversas anteriores, cadê o limite, cadê o limite? E eu, de fato, apesar de ser uma pessoa que eu sinto literalmente, né, sobe o sangue quando eu leio qualquer, enfim, discurso racista, machista, neonazista. Ontem mesmo eu vi no jornal que parece que na Alemanha eles descobriram células neonazistas dentro do exército, parece, do próprio exército alemão. Então, enfim, esse fenômeno trágico, ele está aí. E a questão é mais assim, eu acho que a gente tem que compreender, então eu não sei se a censura vai conseguir ajudar a entender isso, porque tem que entender para depois tentar pensar em ferramentas, né, ou juntamente. Então eu vou só trazer, tem uma teórica, uma antropóloga, que eu vi uma entrevista com ela, chamada Isabella Khalil. Ela é especializada, ela se especializou em tentar entender os movimentos de direita, né, esse renascimento, ou retorno, enfim, ou voz, né, que eu acho que nunca foram, mas enfim, essa multiplicação e essas camadas, assim, de diversos segmentos de extrema-direita que surgiram. E aí, sabe o que ela coloca? Que desde que o Twitter, ela sempre mapeou, então ela conseguiu mapear algumas dos tipo ideais, né? Então tem ali o cidadão de bem, tem o religioso, claro que são, né, nomenclaturas que não vão dar conta, as pessoas podem transitar em várias dessas. Mas eu queria falar só duas coisas com relação à pesquisa dela. Uma, que desde que o Twitter, então, começou também a baixar essas medidas, essas pessoas começaram efetivamente a tirar essas postagens. E ela, então, ainda bem que ela fala assim, não, como eu estou mapeando há muitos anos já, então eu consigo entender quem que saiu de campo, mas assim, acaba que tem esse lado, que são ferramentas para a gente tentar entender o que está ocorrendo. Por quê? Se o Twitter censura, essas pessoas vão continuar se encontrando numa deep web ou em outros campos e volta, né? E às vezes com uma força até maior. E aí, só assim, um elemento que eu achei muito interessante da pesquisa dela é que a classificação dela do patriota. Aí, quem é o patriota? Aí que é uma grande questão, porque quem ela classifica como patriota é aquela pessoa que hoje, então, vai colocar que tem que continuar fazendo manifestação, né, contra o STF, contra, né, as instituições, falando mesmo nesse momento da pandemia, do Covid. Bom, o que ela demonstra na pesquisa dela que eu achei muito interessante, que a maior parte das ferramentas que dão início a essas manifestações, na verdade, são muitos robôs. Ela até tem um nome, a Cyborg, que às vezes não precisa ser um robô, é uma mistura, assim, digamos, tem uma pessoa, mas fica ali jogando um monte de mensagem, às vezes um dia na semana consegue efetivamente ser aquela pessoa que vai fazer as pessoas... Ela utiliza algoritmos e macro, né, Júlia? O William vai me ajudar mais com essa parte aí da nomenclatura, mas o que é moralmente condenável disso? Esses robôs que daí vão colocar, se você é homem mesmo, você vai defender o seu Brasil com a sua arma, mesmo sem risco, né, de pegar essa Covid. Só que isso sai de uma máquina para incentivar pessoas, né? Então, o que ela fala? Ela fala assim, o que a gente tem que pensar, então, é isso, vamos dar transparência, então, porque até as pessoas que estão nesse âmbito, talvez, de tentando se conectar, não sei, né, pelas motivações diversas a esses discursos, não vou chamar de direita, porque tem a direita razoável, né, assim como, enfim, não é uma questão ideológica, e sim de intolerância, mas essas pessoas, elas também teriam o direito de saber de onde que está saindo aquela informação, porque elas estão motivadas imaginando que outra pessoa vai se colocar em risco também, né? Então, aí o que ela vai defender é isso, assim, olha, as pessoas têm que ter, a gente tem que ter
ideia do que está acontecendo, para as pessoas defenderem o seu direito de saber com quem que elas estão conversando e quem é que está incentivando elas, afinal, às vezes, a uma missão suicida, né? Se você é um idoso no Brasil, né, numa capital que está no momento da pandemia totalmente descontrolado, como a gente está aqui, sendo, né, incentivado a ir às ruas. Então, enfim. Então, tu está sugerindo, Júlia, que, por exemplo, as redes sociais deveriam ter mais ou menos o mesmo espírito que a Wikipédia, que diz assim, ó, quando aqui faltam as fontes, aqui não está especificado o autor, etc. e tal. Mais ou menos assim que as coisas deveriam funcionar? Não, só assim, queria deixar claro que eu acho muito bom, tá, o que aconteceu do Facebook e do Twitter. Eu só estou colocando mais um problema, que pode um dano colateral que a gente não está imaginando, né? Ou seja, eu acho que é muito bom tudo, mas eu acho que é algo que está longe de combater as fake news, combater assim, de conseguir ter real eficácia. E, enfim, é uma resposta que vai cobrir, assim, um cobertorzinho, mas eu acho que vai estar... e tem esse outro lado, né? E daí então, só estou mais dividindo uma pesquisa que está me colocando a refletir sobre isso hoje, mas eu achei bem-vindo, né, esse momento do Facebook aqui no Brasil, e eu acho que tem a ver com a forma como a gente aqui no Brasil vai interpretar a liberdade de expressão, não é uma liberdade que simplesmente, né, vai superar, ela é limitada, né, então ela tem vedação constitucional aqui, e que bom, né, só estou colocando uma outra dimensão, entendeu, estou colocando assim, a gente pode muito bem aqui assinar um acordo que todos nós, todas, né, e todos nós aqui concordamos que isso tudo é muito ruim, fake news é péssimo, etc. Vamos então. Mas esse movimento, o Derrida coloca isso num debate que ele tem com a Elizabeth Roudinesco, né? A gente vai fechar uma das estradas, mas isso vai para outros campos, né? E esse que é o problema. Professora Júlia, Evandro, deixa eu fazer só mais uma observação, que eu estava pensando o seguinte, digamos, essa reação do Facebook também se deu porque perdeu a propaganda de muitas grandes empresas que estavam, né, de repente se deram conta assim que estavam promovendo, às vezes sem querer, assim, o tal do discurso do ódio. Ou seja, mexeu no bolso. Em que medida tu acha que o capital está envolvido nessa querela toda aí? Eu sou um ouvinte do Foro de Teresina, adoro. E a Malu Gaspar, ela tem, uma das jornalistas, ela fala assim, when money talks, bullshit walks, né? Então, o money tá talking ali, né? Então, acho que isso aí seria uma outra dimensão, né, pra gente refletir. Justamente porque essa questão do capital, né, eu acho que é isso que foi colocado, que foi interessante, que veio justamente dos funcionários do Facebook, né, a liberdade de expressão, ela por si só, você não pode considerar, assim, desconsiderar essa ideia, né, estou até procurando aqui o que eu pesquei para vocês, a ideia tem uma diferença muito grande, né, de você falar liberdade de expressão, enfim, do indivíduo, que às vezes antigamente não tinha nem acesso, né, a um jornal, dos donos dos meios de comunicação, e hoje a gente pode falar que tem uma diferença muito grande da liberdade de expressão cidadãs e das pessoas que estão detendo essa grande avenida aí, né, da comunicação, né, que são as redes sociais. E aí eu acho que teria que dar um outro programa, mas uma outra pauta, que é justamente essa ideia do capitalismo de vigilância, né, que o que eles têm de mais caro hoje
é justamente esse acesso aos nossos dados pessoais. É claro que isso vai estar bastante relacionado, né, ao que a gente está falando, porque o fake news, de certa forma, ele só cresceu como cresceu porque esse acesso a dados pessoais nossos muito íntimos, que eles chamam até, como é que é? Eles chamam de informações sensíveis, né? Por que são sensíveis? São informações que falam, por exemplo, se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou católico ou espírita. Esse mapeamento nosso nos coloca como alvo, né, preferencial da informação chegar diretamente naquelas pessoas que estão prontas para escutar, né, aquela informação. Então, eu acho que está totalmente relacionado, né? Capitalismo de vigilância, ou seja, é um título perfeito para um próximo programa mesmo. Depois eu pego o nome da autora, tem uma autora da Harvard que está falando sobre isso, uma professora de lá, que tem o livro, esse é o livro, Capitalismo de Vigilância, que ela lançou, acho que o ano passado. Evandro, eu te cortei. Não, sem É. problemas, meu É. caro. Não me cortou em nada. Estou aqui ouvindo atentamente. Deixa eu, antes de eu partir para a pergunta do William sobre liberdade de expressão, eu só faço esse último exemplo do capitalismo de vigilância que a Júlia cita, me faz lembrar um texto antigo que eu li do Higgs, era sobre o poder do hábito, e ele usava um exemplo que eu achava muito, acho que indicava muito isso, sobre como o acesso à nossa informação permite com que essa dinâmica da publicidade e da ideologia manipule muitas coisas, não é? E um dos exemplos que ele citava era o seguinte: em muitos mercados americanos aqui, você vai lá, você faz a sua conta, né? Você ganha uma espécie de cartão de desconto, toda vez que você compra, você passa lá, ganha desconto e tal, e eles começaram a investir, alguns mercados, em propaganda direcionada, não é? E numa dessas propagandas, passaram a mandar muitos propaganda direcionada para uma casa, e eles passaram a mandar muito produto, por exemplo, de fralda, carrinho de bebê, etc. E um pai chegou lá alucinado, reclamando do supermercado que que era um absurdo eles passarem aquele tipo de fazer aquele tipo de publicidade para ele, porque ele já era um cara de 50 e poucos anos, a esposa dele não podia mais ter filhos, e que ele tinha uma filha de 15 anos. Só que, incrivelmente, a filha dele estava grávida, não é? O que eu quero dizer com isso? Que o acesso à informação que eles têm pode ser tão grande que, nessa situação, o próprio algoritmo antecipou uma probabilidade que os próprios pais não sabiam, não é? E isso é poder de informação. Então, isso é um exemplo que eu trago, assim, porque eu acho que isso mostra um pouco o quanto as informações podem ser, o modo como elas podem ser, tomar uma proporção muito grande, não é? Bom, com Da relação à coleta sua... da... Perdão, William, segue. Não, é só um adendo. Além da coleta da informação, assim, real, né, há uma indução, né, a gente nem sabe se ele está coletando só a informação ou está nos induzindo, né, há uma relação também, a gente já está predisposto e recebemos algo similar, entende? Assim, o que eu quero dizer que Sim. a próprio mecanismo dos dados. Olha, eu não tinha interesse de comprar um carro, mas veio tanta propaganda de algo que me interessa que eu posso me interessar agora por um carro. Entende? É nesse sentido. Exatamente. E eu acho que isso é um dos perigos, assim. Mas, direcionando para a tua pergunta, sobre a ideia do limite à liberdade de expressão, que o Miralha também fala, eu, assim, nessa parte sou muito mais favorável a mais liberdade e menos controle, mesmo que ao preço de ter que suportar, digamos assim, fake news rondando as nossas páginas sociais, não é? Porque censura prévia, eu acho que, como a Júlia bem colocou, isso não, pelo menos para mim, eu acho que isso seria um absurdo completo. O que eu acho que, então, qual seria o limite dessa discussão? Respondendo para ti, Miralha, eu acho que essa é uma pergunta, assim, não é uma resposta muito clara, mas eu tentarei dar. O limite da liberdade de expressão, para mim, é o seguinte, né? Em relação às fake news, eu acho que você deve tentar combater perfis falsos, obviamente. Isso é uma ferramenta, me parece, muito eficiente, não é?
E o segundo ponto para mim, eu acho que são essas identificações de notícias fake que costumam ocorrer de uma forma relativamente mais rápida agora no Facebook e em outros lugares, não é? Por que que eu acho que isso é uma maneira? Porque ao mesmo tempo que você preserva a liberdade de expressão, quando alguém imaginemos que a liberdade de expressão é como se fosse uma espécie de um quadrado em que você não pode sair dele, não é? Você se movimenta dentro dele. Quando alguém sai, obviamente alguém alerta, não é, sobre isso. E eu acho que um pouco do projeto, se não estou enganado, até a Tabata Amaral, eu não sou partidário de ninguém sobre isso, mas parece que tem esse projeto, não é? Tem uma discussão muito grande sobre isso. Mas eu acho que, assim, eu como um liberal clássico, vamos dizer assim, a La Smith, John Rawls, sigo nessa linha, eu acho que a liberdade de expressão é fundamental. Então a gente não poderia tolher isso de antemão. Agora, permitir que as fake news se manifestem também não. Então eu acho que é mais uma noção de controle, uma espécie de guarda noturno que vigia quando você faz algo errado, do que de antemão proibir que isso aconteça. E eu acho que esse caso, ele essa noção do limite à liberdade de expressão, obviamente, ela é controversa, não é? Eu não acho que todos os países adotariam o mesmo limite. Aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, pelo menos, você vai encontrar, a Júlia morou aqui, conhece pessoas defendendo a Ku Klux Klan, por exemplo, não é? Movimentos que aparecem, não é? No Brasil, como você mesmo, Miralles, se manifesta em relação ao nazismo, não é? A gente parece ter o nosso limite da liberdade de expressão parece ser menor. Isso não significa que a gente tenha menos fake news. Isso é muito curioso, não é? Então parece que não se trata tanto de espaço para fake news se manifestar, mas o modo como a gente controla ele. Então, nesse ponto, eu acho que penso que esse seria uma tentativa de não limitar a liberdade de expressão, mas controlar as fake news quando elas aparecem, com mecanismos muito simples que eu andei vendo bastante por aqui, não é? Eu vejo muita gente postando notícias fake news, logo em seguida eu vejo alguém já aparecendo com algum tipo de post mostrando que isso é fake, etc. Me parece uma maneira de evitar, porque um dos grandes problemas da fake news é a divulgação em massa e o alcance que ele tem, não é? Se a gente consegue barrar não o início da fake news, mas a divulgação em massa dela, eu acho que seria uma maneira interessante de preservar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, limitar ou impedir, ao menos em parte, que essas fake news se espalhem e causem alvoroço, do tipo que o Papa Francisco apoiava o Trump na última eleição presidencial. Isso eu tinha lido aqui, eu achei assim, e aparentemente, até onde eu vi, o Papa Francisco de forma alguma defendia, não é? Mas conseguiram dar um jeito de criar um Twitter dele falando sobre isso. E eu acredito que isso espalhou muito, muita gente viu, muita gente acreditou e possivelmente votou no Trump baseado em algumas evidências como essa, né? Então, é isso. Professora Júlia? Eu concordo com o que o Evandro colocou. Eu acho que essas ferramentas efetivamente são ferramentas que nós temos, né, e que hoje estão sendo usadas com maior eficácia. Mas eu só queria, de novo, né, só para pegar essa questão do Miralha, até algo que eu tenho pensado, né, que é justamente isso, né, a liberdade de expressão, ela é muito mais forte se você é dono de um jornal, de um meio de comunicação, ou se você é dono do Facebook, entendeu? Então, a gente efetivamente tem que pensar, então, que a liberdade de expressão, ela está relacionada... Por que a gente defende a liberdade de expressão, né? Primeiro, ela surge, né, também de uma ideia de tolerância, da possibilidade do pluralismo, do que... tentando traduzir, né, para sair do techniquez de Rawls, mas falar assim do fato do pluralismo, que o fato do pluralismo, ou seja, que as pessoas vão ter posicionamentos políticos e morais diferentes, concepções de vida diferentes, isso, e nos ensina também Rawls, não deve ser lamentado, né? E a liberdade de expressão é um dos canais para a gente conseguir, então, pensar o mundo e construir sociedade, né? Só que ela não é uma carta branca justamente para isso, né? Para o mercado, então, estabelecer a sua pauta.
Eu acho que isso que é central, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que hoje ela é numa visão até mais instrumental da liberdade de expressão, como ela sendo valiosa para a democracia, valiosa para pensar e construir sociedade, a gente tem que pensar, então, que ela tem que também servir para não só que a gente vote sobre propostas ou olhe propostas que estão sendo colocadas, mas que as condições de possibilidade de estabelecer uma agenda política. Então, se é uma liberdade de expressão que não dá conta, por exemplo, então, de novo, não é colocando uma outra camada para esse problema, né? Que é isso, a liberdade de expressão, a gente tem que pensar formas mais equitativas e justas das pessoas conseguirem efetivamente se expressar, e não só expressar e colocar agenda. Então, o que a gente vê? A gente está correndo atrás de uma agenda que nem se sabe, não consegue mais se alocar nem de onde vem essa agenda. A gente fala dessa estrutura totalmente abstrata que se chama mercado, né? Então, a gente quer colocar a agenda da pauta intergeracional ambiental, a gente quer colocar a agenda Então, não só... Então, é um pouco isso, né? Pensando na possibilidade de uma liberdade de expressão que dê conta disso, de uma chance equitativa, não só de votar em propostas, mas de se apresentar propostas alternativas à que a gente está vivendo. Porque, efetivamente, o que esse momento mostrou é que a gente está num cenário de insustentabilidade. E é uma crise econômica, uma crise sanitária, crise institucional, enfim, espero que... então, acho que... E para sair dessa crise, eu acho que a gente tem que começar a articulá-la, né? E a liberdade de expressão é uma dessas ferramentas. Só que essa articulação também, ela tem que ter um peso, né? A discussão está maravilhosa, só que o tempo está no gargalo e somos obrigados a terminar o nosso encontro aqui. Então, eu tenho que agradecer a professora Júlia, ao professor Evandro, sabe, essa disponibilidade do tempo para nos esclarecer e trazer as suas considerações acerca dessa questão sobre a censura e liberdade nos meios digitais. Mas é assim, o tempo urge e somos obrigados então a terminar o nosso programa. Agradeço assim de coração o tempo que vocês nos deram e vamos fazer outros programas. Obrigado a todos. Muito obrigado, Miralha. Te agradeço a gentileza. E, bom, enfim, nos falamos, não é? Miralha, eu gostaria só, perdão, permita-me apenas mandar um abraço para minha família, já que a gente está um ano longe aqui e a gente discutiu um pouco fake news, e todo não, eu vou te censurar sobre isso, não pode, não. Por favor, não me censure. Então, gostaria de mandar um abraço para as minhas irmãs que moram, assim como a Júlia, não é, em Floripa, a Ketri, a Clarice e a Rosa, e aos meus pais Paulo e Inês, porque estamos longe, mas felizmente a internet permite a gente fazer esse tipo de coisa, ficar em contato diariamente, mesmo que ao preço de ter algumas fake news rondando, as nossas páginas. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer discutir com vocês. Oi, eu gostaria também de agradecer pelo convite, Miralha, agradecer por me colocar também numa mesa, né, com o Evandro, que é sempre uma alegria, né, ouvi-lo e, enfim, uma pessoa que, né, muito generosa sempre nas suas ideias e na sua forma de trabalho. E vou aproveitar também, como o Evandro, né, deixou, mas eu quero deixar um abraço para a Thaís, para a esposa do Evandro, que é uma pessoa também, né, extremamente comprometida, né, com essa pauta que a gente está colocando, e, enfim, um abraço, Thaís. Bom, eu vou ter que deixar um abraço para a Thaís também, que ela vai também, eu já estou convocando ela para fazer um programa com a gente aqui também, no nosso Filosofia Sem Fronteiras. Então, agradeço a todos e encerramos nosso episódio. Obrigado.